Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o terceiro e último livro da série A Rebelde do Deserto, que é A Heroína da Alvorada, como vocês podem ver aqui. E o livro já começa com o sultão colocando uma barreira de fogo ao redor da cidade para impedir uma invasão galã e também para impedir que as pessoas saiam de lá, né? E um mês depois, a Amani e o Jin, eles ainda não conseguiram descobrir uma forma de passar por essa barreira. Então, quando o sultão anuncia novos jogos para escolher um novo herdeiro, eles criam uma ilusão da Shira, que era a abençoada Sultima, né? Contando todas as mentiras do sultão, dizendo que o Ahmed irá ressurgir, porque eles sabem que ele tá vivo, né? E usam isso como uma distração para ir até o palácio, tentar encontrar uma forma de desligar a barreira, de fugir. E a Amani encontra a Leila e descobre que há uma forma de sair da cidade sem desativar a barreira. Como a Leila não quer falar, o sultão vai matar uma garota por dia até ela ser devolvida. A Amani consegue arrancar algumas informações dela, ameaçando usar as ilusões da Hala para enlouquecer ela. E descobre que há uns túneis debaixo da cidade, fechados com pedra, então ela vai precisar do Sam, que tinha fugido após quase morrer, né, por causa da revolução. E também descobre que o sultão mandou os prisioneiros para Eremote, que é uma montanha que, segundo as lendas, também tem uma barreira de fogo, que foi uma Dendi que se sacrificou e se tornou essa barreira, que é da onde provavelmente o sultão tirou a ideia. E supostamente a destruidora de mundos está presa e o sultão quer encontrar ela. Então ele envia as pessoas que são descartáveis para procurar dentro dessa barreira, porque depois que você entra não dá para sair, né? Para não entregar a Leila, a Amani e a Hala criam uma ilusão, fazendo com que o sultão pare de pegar as garotas, mas nisso a Hala acaba morrendo também para não se tornar escrava do sultão. E eles partem para Ilias para falar com o Lord Balir, pedir ajuda para resgatar os prisioneiros, e eles encontram o exército Albishi acampado lá, o mesmo exército do qual o Sam desertou. Mas mesmo o Balir negando ajuda, o comandante Washford de Albish negocia com a Amani, já que a rainha deles, que foi morta pelo sultão, inclusive naquele evento onde ele criou os Abdals, apoiava a rebelião. E os soldados dos Albish, eles também são Dendis com poderes, apesar de serem de divindades diferentes dos do deserto. Então, para eles, os galãs ganharem não é uma boa ideia, já que os galãs abominam a magia, né? Por ser um desertor, o Sam seria executado, essa é a punição. Só que a Amani não quer abrir mão de mais ninguém, né? Porque assim, muita gente já se sacrificou por essa rebelião. Então ela sabota as armas para que eles possam resgatar ele e eles fogem da cidade, deixando a Leila para trás e sem nenhum exército. Então eles seguem aquela bússola do Jin e do Ahmed, né? Até acharem a do Ahmed, eles encontram a bússola em uma cidade próxima da Vila da Poeira, que é da onde a Amani veio, nas mãos de um menino. E assim, parece que o sultão tem enviado prisioneiros de trem para Eremote e há muito tempo, assim, a rebelião não foram as primeiras pessoas a serem presas lá. Só que agora, sem a bússola, eles não têm mais nenhuma dica de qual caminho continuar. Mas, como eles estão por perto, eles vão levar o Tamid até a Vila da Poeira, porque por algum motivo ele quer voltar para casa. Mas eles encontram ela deserta, exceto por aquela tia desgraçada da Amani, a tia da qual ela fugiu no primeiro livro, né, a tia Farrah, que ainda está esperando cartas da Shira, sem saber que ela está morta. Então ela diz que a cidade toda foi para outro lugar, que o Homem da Montanha, que é outra lenda, salvou eles, e ele tá queimando os impuros. Então assim, todo mundo vai com ela para encontrar o resto do pessoal e esse Homem da Montanha, porque a Amani pensa que talvez ele possa saber como chegar em Eremote, algo assim, né? Só que essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o Norshan, o irmão Dendi da Amani, a arma que foi controlada pelo sultão lá no primeiro livro, que foi solto e liberto por ela. Então assim, durante a noite lá no acampamento, ela segue Norshan para dentro da montanha e acaba encontrando um outro ser das lendas, conhecido como Criador de Pecados, que é um Djinni que foi aprisionado por ter se apaixonado pela primeira mortal que foi criada, que não queria que ela se sacrificasse para derrotar a destruidora de mundos.
e ela faz um acordo com ele para que ele faça o que ela deseja, já que, assim, acordos com Ginny são bem difíceis de não se voltarem contra o humano, no caso, né? E ele leva ela até Eremote, onde ela encontra os seus amigos rebeldes ainda vivos, exceto a Shazad, que está desaparecida, e a Amani decide ir atrás dela. Obviamente, ela encontra a Shazad, volta com ela, apesar de, assim, usar o poder dela estar se tornando cada vez mais doloroso. Porque, apesar dela ter tirado os pedaços de ferro do corpo dela, ainda assim ela sente muita dor quando ela usa os poderes, ao ponto de que quando a dor atinge o pico, ela perde o controle dos poderes dela. Então, assim, para sair da montanha, o Criador de Pecados dá para Amani uma adaga que, assim, se for usada para matar outro príncipe, vai garantir a proteção do Amed e também destrói a muralha mágica que os prendia em Eremote. Só que deixa eles à mercê dos inimigos que estavam acampados ao redor ali, né, pra controlar os presos. E o Norshan se sacrifica para que eles possam sobreviver, e a Amani deseja para esse Ginny que ele sobreviva. Então ele o transforma numa nova muralha antes dele se libertar da Amani. Já no acampamento, os seguidores dele têm receio, mas após saberem o que aconteceu, eles decidem apoiar o Amed, que vai para ilhas pegar o exército que é leal ao Rahim. No caminho, a Delilah, que é a irmã deles, né, que cria ilusões também, continua contando a lenda do Amed, como esperado, assim, mais pessoas vão se juntando à rebelião, porque, tipo, a Emin se sacrificou para que essa lenda fosse criada, para que o Amed sobrevivesse e as pessoas achassem que ele voltou dos mortos. Então, assim, em uma cidade eles encontram os filhos do sultão e a Amani joga fora a faca que ela ganhou do Zahir para evitar a tentação. E ela é encontrada de novo por ele, porque dessa vez ele beija ela e ele diz que ela deve passar esse beijo a alguém, não pode ficar com ela, e essa pessoa irá viver até a velhice. Então, assim, a ideia é usar isso no Balir em troca do exército dele, só que quando eles chegam lá, eles descobrem que ele planeja envenenar os próprios homens para não entregá-los para o Rahim. Ele prefere eles mortos do que ajudando a causa rebelde. Só que o Rahim, como todos eles são fiéis a ele consegue para eles a tempo e faz com que o próprio Balir prove literalmente do próprio veneno dele. Conforme eles vão indo, mais pessoas vão chegando à cidade para se juntar ao exército rebelde, e a Amani decide dar o beijo na Shazad, porque ela não quer escolher entre o Amed e o Din, entre a rebelião e o amor, né? E eles partem e o Zahir acaba brigando com ela e dando para ela mais uma opção para cumprir o desejo dela de viver, que no caso é um anel de vidro que, se ele quebrar, vai absorver toda a magia que iria destruir a Amani quando ela desligasse a máquina. Nisso, ela vai encontrar o Din, informa ele que vai viver, porque eles estavam bem afastados, porque ele não queria estar presente para ver ela morrendo, né? E nós finalmente temos a primeira noite deles juntos, que eu só esperei 3 livros inteiros para ver acontecendo. Por isso que eu disse anteriormente que isso aqui não é uma romantasia, isso é uma fantasia com migalhas de romance. Enfim, o sultão envia uma tempestade de areia para segurar a Amani no deserto, só que o exército Albish, apenas com os Dendis, aparece para ajudar eles, e ela e o Sam conseguem partir pelos túneis para desativar a máquina. Porém, eles são atacados por Abdaus e a Amani acaba usando o anel do Zahir para destruir eles. Porém, mais deles vem vindo e o Sam se entrega para que ela possa atravessar a parede e chegar no cômodo para destruir a máquina. Porém, quando ela liberta os Djinnis, eles protegem ela dessa explosão de magia. Então ela sobrevive, mas eles dizem que ela tem que pagar por ter libertado o Zahir, já que na verdade esse anel que ele deu para ela iria matar todos eles. Então, assim, foi tudo uma vingança muito bem arquitetada por ele, e como pagamento ela deve escolher que Jin ou Amed morram. E ela escolhe que o Amed sobreviva pela rebelião, por tudo que eles acreditam, enfim. Porém, na noite passada, eles disseram os votos de casamento um pro outro. Não como um casamento, mas as palavras. E como ela é uma Dendi, ela só pode falar a verdade.
Como ela disse que ela ligava a vida dele, com o Jim morrendo, ela vai morrer também. E os Ginny simplesmente deixam eles lá pra morrer. Porém, protagonismo, né? Mas eu fiquei tão satisfeita com isso. Eles não morrem, porque o Barra-Duro, o pai dela, volta e salva os dois, já que o desejo da mãe da Manny, quando ela nasceu, foi justamente que a filha pudesse viver. E não só ele traz de volta, como ele cura aquele antigo ferimento dela que impedia ela de usar completamente os poderes. O que faz toda a diferença na hora de ganhar a guerra e de matar o sultão. E assim, gente, eu nem consigo descrever o tanto que eu me conectei com essa série, o quanto essa mitologia, essas lendas foram incríveis de ler, sabe? O livro todo foi muito bem escrito e, apesar de a protagonista ter voltado dos mortos, você não fica com aquela sensação que em muitas leituras a gente tem de que foi tudo fácil, foi tudo de mão beijada, que só se ganhou pelo protagonismo, porque muitos sacrifícios foram feitos para que a gente chegasse num futuro melhor. Então traz uma visão muito mais realista de como que é uma guerra, de como que é uma batalha por poder, uma batalha pela liberdade, sabe? Até todos se tornarem histórias contadas ao redor da fogueira. Então, assim, foi um livro que me satisfez de todas as formas, é o tipo de saga que vale muito a pena ler. E eu espero que vocês gostem também. Até mais!